Olá, boa noite, chegamos. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Contra o Tempo desta sexta-feira, dia 27 de dezembro de 2024. Chegamos firmes e fortes, já passado o Natal, agora estamos a inícios do Réveillon, a chegada de 2025, já planejando o próximo ano. Tomara a Deus que você tenha passado um excelente Natal com a sua família, com todos. Tenha ganho muito presente, né? Porque falar de presente, mas também várias boas intenções, né? Bom é ter presente bom. O bom é ter a presença de todos vocês contra o tempo dessa sexta-feira, também iniciando o fim de semana, dia 27 de dezembro de 2024. Estamos firmes e fortes, como sempre. Eu e ele, Paulo Eduardo Costa, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. Muito boa noite, Paulo, seja muito bem-vindo. Boa noite. Primeiro, desejando a todos que tenham tido um excelente Natal, né? A gente esteve aqui na quarta-feira, e o importante é a gente mandar um abraço para todos, esperando que todos tenham tido um Natal satisfatório, um Natal feliz, um Natal em família, e se a família não estava junto, pelo menos junto com Deus, que eu acho o mais importante. E desejar a todos aí, já que o Ano Novo está chegando, faltam alguns dias para o Ano Novo, né? Que as pessoas entendam o Ano Novo como eu entendo, como um recomeço. Uma coisa engraçada, as pessoas falam, acabou o ano. Eu digo, não, está começando uma nova opção na vida, uma nova oportunidade, e a gente pode encarar as coisas de forma diferenciada e até melhor, né? Então, espero que o próximo ano de 2025 seja um ano muito venturoso para todos vocês, nossos amigos, colaboradores, aqui nos assistem, telespectadores, quem está conosco durante tanto tempo, né? E obrigado pela fiel audiência a todos vocês aqui nesta sexta-feira, 27 de dezembro de 2024. O tempo passa, a gente reluta em falar dezembro, né? Parece uma coisa tão longe quando tá o ano, né? Engraçado. E aí quando chega dezembro... Esse ano passou tão rápido, a gente não se dá conta do passado. Não se dá. Aliás, eu não me dou conta nem da idade que eu tenho, porque uma coisa engraçada, na minha cabeça eu tenho 25 anos ainda. O corpo não tem isso, não. Mas na minha cabeça eu ainda sou aquele garoto de 25 anos. 25 anos até um homem, né? Mas, de qualquer maneira, 25 anos é uma coisa que eu ainda estou tentando melhorar a qualidade de vida, e aí eu descubro que não, já passei dos 60, tal, bem conservadinho, mas já passei dos 60. Muito bem. Sabe que nós estamos aqui nesse início de parceria que começamos no fim do ano de 24 e vamos permanecer, se Deus quiser, aqui pelas transmissões, pelos raios de alcance da TV Unisantos, agora a TV Serra do Mar, né, já rebatizada de TV Serra do Mar, mas a frequência ainda é a mesma, 40.1 pelo canal aberto e pelo fechado, pela Claro TV, o canal é o 12. Também tem aí o QR Code na tela para você poder escanear com o teu smartphone e automaticamente você será redirecionado ao nosso canal no YouTube, onde você se inscreve, acione o sininho, porque nós começamos sempre as transmissões de forma simultânea, inicia-se na TV, inicia-se também no nosso canal lá no YouTube, e você curte, compartilha, like, joinha, nos ajude a aumentar o engajamento. Dá o joinha nos ajuda a ser recomendados pela plataforma a pessoas que procuram o mesmo assunto, o assunto política, e vocês também vão poder curtir essa parceria nova com a Word, com os rios que estão sendo feitos lá, que estão trazendo boa relevância ao canal, então nos ajude a aumentar lá o número de inscritos e também de joinhas. E também, além de tudo, curte, dá o joinha e compartilha nos grupos, que é muito importante para mais pessoas chegarem conosco aqui. E se você não tiver possibilidade de escanear que o teu smartphone não está no momento, vai lá na barra de procuras, é Contra o Tempo _online, você será automaticamente remetido ao nosso canal lá no YouTube, tá bom? Sob a direção do meu querido Luiz Henrique Andrade, eu vou trazer para vocês os temas de hoje. Os temas serão sobre Janja. Essa figura controversa do governo tem trazido problemas e houve uma avaliação com relação ao posicionamento de Janja. Vamos trazer no tema número 1. O tema número 2 será criticar a inércia. O líder do Movimento Sem Terra criticando o governo. Vamos ver o que vem, o que diz João Pedro Stedley. E o tema número 3 vai no casco. Como funciona o sistema
de controle de tráfico de drogas e muitos saem daqui do Porto de Santos nos cascos e chegam aos seus destinos. Vamos tentar explicar aqui o que traz, além de prejuízo, acaba fortificando o tráfico de forma organizada, tá bom? Então, já apresentados os 3 temas de hoje, estaremos eu e Paulo Eduardo Costa trazendo nossos pontos de vista. Então, não sai daí, voltamos já com os nossos pontos de vista e aí sim nós estaremos contra o tempo. Voltamos já. Há 5 anos, iniciamos uma jornada com o propósito de inovação e criatividade no mundo da publicidade. Assim, nascia a WorldCom. Nesse tempo, transformamos visões em realidade, e foram muitas. Agora, estamos com um novo visual. Junto com você, estamos prontos para elevar seu negócio para o próximo nível. WorldCom. 5 anos de inovação e criatividade. A beleza natural, a natureza à sua volta, mostrando que a obra de Deus se faz presente em cada detalhe desta ilha encantada. Essa é a mansão da ilha. Um cenário paradisíaco e indescritível por sua beleza e frescor. Esta é a verdadeira obra de Deus, mostrando a você que este lugar é encantador e pode ser palco da sua festa, do seu acontecimento social. Esta é a mansão da ilha, no topo da Ilha Porchá, sobre o mar. Uma capela ecumênica é montada para que você possa realizar o seu evento social e possa realizar aqui também, sobre o mar, o seu casamento. Um lugar realmente diferenciado, cuja beleza é a tônica e o conforto é uma das condições fundamentais. Seus convidados serão recebidos com toda a honra e dignidade e poderão usufruir desse privilegiado espaço da Mata Atlântica neste mar lindo, neste Oceano Atlântico aos seus pés. Beleza intensa e pura. A Vidromar transforma seus espaços com qualidade e transparência. Envidraçamento de sacada com o sistema Slick, mais sofisticado do mercado. Vidromar Santos, clareza e qualidade em cada projeto. Muito bem, estamos de volta, programa Contra o Tempo, edição desta sexta-feira, dia 27 de dezembro de 2024, onde estamos eu e Paulo Eduardo Costa, direto aqui dos estúdios da WorldCom, onde a gente produzia para a internet. Fica essa cara mais de podcast, né? Parece um podcast mesmo, né? O cenário lembra o podcast. O cenário lembra o podcast. Aqui são feitos os podcasts aqui, a gente estava fazendo, mudamos para a televisão, mas eventualmente você pode se acostumar, porque a gente sempre vai alternar. Em alguns momentos nós vamos apresentar aqui direto dos estúdios da WorldCom, principalmente em relação a entrevistas presenciais. Sim, claro. Que é muito melhor a gente fazer a entrevista presencial. Eu prefiro, porque você sente convidado, olho no olho. Quando não puder, a gente faz como costumeiramente temos feito pela internet, né? Pelo sistema, e cada um do seu local de trabalho. E aí fazemos, mas vão se acostumando, vai ter esse híbrido aqui de cenários. Então, comigo sempre o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, Paulo Eduardo Costa. Lembrando a você, estamos direto aqui pelas antenas, transmissão pelos raios, né? De transmissão aqui da TV Serra do Mar. Rede da TV Brasil aqui na região, TV que Brasil. atinge aí vários municípios. Aí eu tenho gente que nos assiste em Bertioga, em Guarujá, em Praia Grande, em Cubatão, Santos e São Vicente, evidentemente, Mongaguá. Então é muito bom a gente saber que tem tanta gente nos Outro dia acompanhando. quem estava nos acompanhando chegou e me... Olha, que bom te ver. A futura vice-prefeita, já agora, na próxima semana agora, vai tomar posse. Que bom. Andréa Castro, que esteve conosco aqui, já convidei para estar de volta aqui, aí já na função de vice-prefeita, para conversar conosco e conversar com o público de Cubatão, para trazer os elementos também aí do novo mandato que se inicia dela, do César, do nosso prefeito César Nascimento e da nossa vice, Andréa Castro. Muito bom. Muito bem. Meu querido amigo Luiz, cara, eu falei agora igual, como é que era? O Djalma Jorge, meu amigo ali, você lembra do Djalma Jorge? Djalma né? Jorge era um personagem. Era um personagem da Jovem Pan. Amigo Olhês, lhe informo Olhês. Isso, era da Rádio Jovem Pan. Rádio Jovem Pan, que era feito pelo Tutinha. Ah, era o Tutinha que fazia aquilo? Era o Tutinha que fazia. Não é do meu tempo isso, naturalmente.
Muito bem. Eu sou também do tempo não sei porque você ri, do café com bobagem. Você é do tempo do show de rádio. Nossa senhora, poxa, diretor, obrigado. Estão dizendo aqui que eu amarrava cachorro com linguiça. Linguiça. Gente, eu não sou tão antigo assim, não, mas tudo Hoje bem, linguiça obrigado. é um prato de iguaria, viu? É verdade. Muito bem. Vamos falar sério, vamos falar sobre os temas de hoje. Então já vou chamar meu querido Luiz Henrique Andrade para trazer o tema número 1. O número 1 é sobre Janja. Manchete. Opiniões negativas sobre Janja superam as positivas, diz Quaest. A pesquisa Quaest, divulgada, diz que 28% dos brasileiros têm uma opinião negativa sobre a primeira-dama Janja Luiz da Silva, que o nome dela é Rosângela, Janja não é. E sobre a opinião, e o percentual é superior às avaliações positivas, 22%. As percepções regulares, as negativas são 28%, as positivas 22% e as percepções regulares 30%. O histórico da pesquisa mostra que o cenário se inverteu em um ano. A opinião pública positiva 28% sobre a mulher do presidente Luiz Inácio Lula da Silva era maior que a negativa, 26% em dezembro de 2023. Nesse período, os números empatam tecnicamente pela margem de erro de 1 ponto percentual. O panorama mudou ainda em relação ao levantamento realizado em fevereiro de 2023, logo que começou o novo mandato do petista. Em fevereiro de 2023, logo que começou a pesquisa realizada de a pesquisa era de 41% positiva, negativa era de apenas 19%. A pesquisa foi realizada de 4 a 9 de dezembro de 2024. Foram entrevistadas 8.598 pessoas com 16 anos ou mais. A margem de erro de 1 ponto percentual dentro do nível de confiança de 95%. Meu querido Paulo Eduardo Costa, você faz coro com aqueles que avaliam negativamente. Isso eu digo para você que grande parte dos aliados do presidente devem ter feito coro ao lado negativo. Inclusive há um racha dentro da própria família. Os filhos de Luiz Inácio Lula da Silva. Tem até do Fábio, que é o Lulinha, não vou falar para nossa... Não vale a pena, mas uma terminologia bastante baixa, indelicada com relação a Rosângela Lula da Silva. Mas grande parte daqueles que são aliados de primeira hora reclamam do PT porque ela blinda demais o presidente Lula e muitas vezes se mete em questões das quais o cargo de primeira-dama não alcançaria. Você faz coro com aqueles que mal avaliam, ou que bem avaliam, ou que você não tem opinião? Engraçado, eu não bem avalio nem mal avalio, mas tampouco não tenho opinião, porque a gente tem que ter uma opinião sobre tudo que acontece no mundo. Evidentemente que a responsabilidade pela administração pública é do presidente. Se ele se deixa envolver pelas opiniões da esposa, aí é um problema dele especificamente. O que a gente ouve dizer, na verdade, é esse excesso de blindagem em torno do presidente da República e da excessiva influência que ela tem sobre decisões de governo, que não são muito boas porque lhe falta, evidentemente, experiência política. Isso é mais do que natural. Ela é uma socióloga, uma pessoa do bem, que trabalhou lá e a quem o presidente é apaixonado, senão não casaria com ela. Mas que o excesso de ações por parte dela, alguns comentários infelizes desse período que ela fez, né? Ela não tem que se meter em assuntos de Estado, ofender, como ela falou, ofender o Elon Musk, por exemplo, que é uma coisa completamente desnecessária. Ela está primeira-dama, mas ela tem que entender que ela não vai continuar primeira-dama, né? Daqui a algum tempo, quando o Lula deixar a presidência nessa, ou numa próxima gestão, eu não sei, eu espero que ele não se recandidate, até porque ele está bem idoso, e esse governo não deu certo, né? Então a gente não adianta insistir na mesma fórmula, parece que a gente está repetindo os mesmos erros, como se o capítulo da novela repetisse da mesma forma, e isso cansa. Mas ela, aparentemente, é uma pessoa muito influente no governo, são criticados os gastos excessivos, são criticados os luxos excessivos, são criticadas as situações e circunstâncias que envolvem as ações da primeira-dama, porque
A primeira-dama ideal para mim era Ruth Cardoso. Sábia, inteligente, socióloga, mas densa, preocupada com assuntos acadêmicos, jamais se envolveu na política como a Janja faz. Então eu acho que o comportamento da Janja talvez não seja indicado para o que se espera de uma primeira-dama. Não que ela tem que ser como Dona Leonor Mendes de Barros, por exemplo, toda engomada, né? Ou Dona Lucy Geisel, que mal aparecia, né? Aquelas todas que tinham, quando muito, a abertura de algum evento ligado a uma causa benemerente ou coisa que o valha. Mas, de maneira geral, eu acho que é oportuno que ela tenha uma ação, mas não tão intensa diante do governo. Ela até parece um ministro, sabe, o Rodrigo? E eu acho que isso exagera um pouco. Ela deve ter as ações, acho que as ações dela devem ser em função dar auxílio aos mais carentes e necessitados, mas ela não deve dar muito piteco verdadeiramente aí o que está acontecendo no governo. Luiz Henrique, muito obrigado. Gente, olha, Luizinho está me trazendo um café. Aí só, pena que vocês não sintam o cheirinho aí, viu? Porque toda vez que eu venho para cá para o estúdio, eu tô viciado nesse café. Eu adoro café e o café daqui é muito cheiroso. Luiz prepara com muito carinho. Obrigado aí pelo carinho. Mas Janja é mais ou menos isso. Eu acho que ela exagera em todos os aspectos. Embora se fale muito mal dela, eu acho que é até um exagero, muitas coisas inventam a respeito dela, que também acho outro exagero. Não acredito em 90% do que falam de maldade, de crueldade, mas acho que ela se influencia demais, ela se envolve demais no governo e talvez extrapole a sua função de primeira-dama. Olha, você fez uma menção que eu acho que é muito válida pelo comportamento pelos quais uma primeira-dama precisa ter. Porque a gente é muito pela liturgia, os cargos expostos. Se ela quisesse dar os pitacos nela, ela quisesse colocar ela que se candidatasse a uma vaga como ministra, né? Em razão do parentesco dela. E se de fato ela tivesse uma fala que de alguma forma agregasse valor ao governo, ao contrário. Os próprios membros do Partido dos Trabalhadores, deputados muito próximos ao Lula, querem distância. Ou seja, não conseguem aproximação. O presidente Lula sempre teve uma aproximação muito forte com membros da própria base. Tinha reuniões periódicas com ministros. Hoje alguns são totalmente alheios ao contato ao presidente, muito por conta da atuação e da restrição da primeira-dama, que tem uma necessidade ímpar de aparecer. Gosta de rede social, que é uma loucura. Inclusive, há um departamento destacado para fazer a sua rede social. Antes fosse para ações benemerentes. São muitas de questões personalíssimas. O pessoal se recorda, quando ela esteve na Índia e estava rolando lá a chuva, aquela chuva que devastou o Rio Grande do Sul, e ela estava dançando. E ela dizia, olha, eu vim aqui, estou dançando. Isso mesmo a forma alheia aos problemas pelos quais muitos outros presidentes seriam altamente massacrados. Porque familiar de presidente não tem que ser, a não ser para agregar valor, não tem que ficar ganhando protagonismo maior do que a instituição presidência da República. E a Janja tem muito disso, aumentando o custeio também dela, bancando viagens. Então eu acho assim, a discrição é uma grande palavra atribuída à doutora, né? Doutora Ruth Cardoso, que era uma grande referência, e também a primeira-dama, a anterior esposa do presidente Lula, que era a dona Marisa Letícia, que era alguém muito, mas muito tranquila com relação ao seu papel na presidência da República. Discreta, inclusive. Discretíssima. A Janja, até comportamentos tidos como protocolares, ela teve que ser retirada de uma foto porque ela se posicionou quando só chefes de estados deveriam tirar foto. Olha que coisa. Teve uma foto com o Joe Biden, porque normalmente quando você entra na Casa Branca, você é recepcionado por vários setores do protocolo da Casa Branca. E normalmente a primeira-dama, ela é recepcionada pela primeira-dama dos Estados Unidos ou pelo seu gabinete. Então tem lá, dentro da Casa Branca, sim, lugares distintos. Ela fez questão de seguir até o Salão Oval
e tirar uma foto no meio entre os chefes de Estado, entre Joe Biden e Luiz Inácio Lula da Silva. Porque, de alguma forma, ela identifica que essa é uma forma dela aparecer e perpetuar. Só que se ela quiser, ela tem que se candidatar para isso. Isso é foto de... Imagina se a gente pudesse, vou levar meu filho, vou levar meus netos, vamos tirar uma foto aqui no Salão Oval. De forma protocolar, não pode. Enfim, essa figura controversa chamada Janja, não só pelo fato dela inúmeras vezes ter os seus protegidos, os artistas e pessoas a quem ela ideologicamente é ligada. Mas eu entendo, gente, que nós temos que ter, e ela reclama muito que ela não tem o espaço dela dentro do Palácio do Planalto. Você imagina se ela tem uma sala anexa ao presidente. Ela quer um protagonismo Ela político. quer um protagonismo político que não lhe cabe, é isso. É isso. E eu acho que essa avaliação, essa percepção que o povo não tem com relação a Janja, é algo que nem deveria ser prova de uma pesquisa, né? Mas tão é a intromissão dela com relação aos fatos que a gente meio que se perde qual é o papel dela no tocante ao governo. Então, a gente aqui você trouxe melhor, pessoas que passaram pelo governo, e não estou reduzindo ao papel só de ser a mulher do presidente, mas é que é a questão protocolar. Ou o Lula nomeia ela para algum cargo para ela ter um raio de protagonismo em ação por ação própria, do que propriamente a utilização tanto de recurso público quanto puxar o brilho que cabe à instituição presidente da República. É que no governo federal, Rodrigo, não existe o Fundo Social de Solidariedade, né, que normalmente é ocupado pelas primeiras damas em função. E no estado de São Paulo existe, nos municípios existem, mas no Brasil não existe um Fundo Social de Solidariedade brasileiro nacional. Mas está na hora de pensar em criar alguma coisa para que ela possa, de fato, se dedicar à causa dos mais pobres. É um direito que ela tem, como fez, por exemplo, com muita grandeza Evita Peron, né, quando era primeira-dama na Argentina e depois efetivamente tornou-se presidente da República. Mas de uma forma ou de outra, ela não tem esse protagonismo e nem esse acolhimento por parte da população, que eu acho que é importante a gente entender. Não adianta ela querer ser, ela tem que ser aceita pelas pessoas. E isso não se impõe, né, não é uma medida impositiva. O presidente é ele. Ela, de fato, tem toda a responsabilidade de cuidar do presidente, mas não pode ter esse protagonismo político, pelo menos não no meu entendimento. Eu acho ela deslumbrada, acho ela fora de rotação, não presta nenhum tipo de serviço relevante para ter o protagonismo que quer ter e não merece ter. Muitas vezes, na simplicidade, na sua simplicidade ou na simplicidade própria, você pode inspirar muitas outras pessoas do que propriamente trazendo para si algo que não lhe pertence, que é o distinto que você acabou de colocar. Dona Ruth Cardoso e Janja. São pessoas totalmente dissonantes, totalmente distintas no comportamento e naquilo que você elenca de agregar valor. A importância, a relevância para aquilo que a primeira-dama do Brasil pode ocasionar. Eu acho que nós temos trabalhos aí, muitos trabalhos relevantes a serem destacados, a serem protagonizados, do que um cenário político que não cabe a quem não se candidatou e alguém que apenas deveria entender qual é o seu papel nesse momento e não complicar o presidente da República, que está mais complicado que outras coisas. Tem muita coisa para tomar conta. E aí chega numa reta final, precisando dos hubs políticos que ele precisa permear e percorrer, não consegue por conta de intromissão ou por conta de algum problema eventual causado pela primeira-dama, tá bom? Vamos fazer o nosso intervalinho? Temos ainda 2 assuntos aqui que são bem legais que nós vamos trazer para vocês tomarem conhecimento e a nossa opinião. Não sai daí, voltamos já. Há 5 anos, iniciamos uma jornada com o propósito de inovação e criatividade no mundo da publicidade. Assim, nascia a WorldCom. Nesse tempo, transformamos visões em realidade, e foram muitas. Agora, estamos com um novo visual. Junto com você, estamos prontos para elevar seu negócio para o próximo nível. WorldCom.
5 anos de inovação e criatividade. A beleza natural, a natureza à sua volta mostrando que a obra de Deus se faz presente em cada detalhe desta ilha encantada. Essa é a mansão da ilha. Um cenário paradisíaco e indescritível por sua beleza e frescor. Esta é a verdadeira obra de Deus mostrando a você que este lugar é encantador e pode ser palco da sua festa, do seu acontecimento social. Esta é a mansão da ilha, no topo da Ilha Porchá, sobre o mar. Uma capela ecumênica é montada para que você possa realizar o seu evento social e possa realizar aqui também, sobre o mar, o seu casamento. Um lugar realmente diferenciado, cuja beleza é a tônica e o conforto é uma das condições fundamentais. Seus convidados serão recebidos com toda a honra e dignidade e poderão usufruir desse privilegiado espaço da Mata Atlântica neste mar lindo, neste Oceano Atlântico aos seus pés. Beleza intensa e pura. A Vidromar transforma seus espaços com qualidade e transparência. Envidraçamento de sacada com o sistema Slick, mais sofisticado do mercado. Vidromar Santos, clareza e qualidade em cada projeto. Muito bem, estamos de volta. Programa Contra o Tempo desta sexta-feira, dia 27 de dezembro de 2024. Sempre comigo, ele, o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, Paulo Eduardo Costa. Estamos direto do sinal aqui da TV Serra do Mar. Canal aberto 40.1, canal fechado 12. Para todo mundo, você pode se inscrever no nosso canal, tá aí o QR Code que o Luizinho vai colocar na tela. Se inscreve, aí escaneia com o teu smartphone, automaticamente você recebe a notificação se inscrevendo e acionando o sininho quando nós iniciarmos de maneira simultânea, tanto pela TV quanto pelo nosso canal no YouTube, tá? E aí você se inscreve, curte, compartilha, like, joinha, nos ajude a aumentar o engajamento. Se você eventualmente não conseguir escanear, digita lá na barra de procuras do YouTube, Contra o Tempo, underline aquele tracinho embaixo, online. Aí você será automaticamente remetido e aí sim você pode curtir, compartilha no grupo da família. Os Reels, que são aqueles cortezinhos curtos, as nossas opiniões aqui, das nossas participações de quem eventualmente passa por aqui pelo programa, tá bem legal. Se você concordar, manda pau aí nos grupos para poder agregar e trazer mais pessoas aqui para o programa, tá bom? Muito bem, meu querido amigo Luizinho, toca o tema número 2. Tema número 2, criticar inércia. Manchete. Fundador do MST volta a criticar inércia do governo na reforma agrária. O fundador do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, João Pedro Stedley, voltou a criticar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela inércia em relação ao avanço da reforma agrária no país. Segundo o ativista social, não há mais desculpas para explicar a inoperância em relação ao tema. Afirmou que os argumentos usados no primeiro ano do governo, como a falta de orçamento, já não se sustentam mais. Aspas. A reforma agrária está absolutamente parada nesses 2 anos. Todo mundo tem suas desculpas. Aspas. Tive que remontar o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Não tivemos orçamento no primeiro ano. Tudo bem. Nós somos pacientes, mas tudo isso pode explicar a inoperância de quase nada a reforma agrária. Já estamos no segundo ano, em 24 meses, avançamos muito pouco ou quase nada? Disse Stedley em entrevista ao Repórter Brasil. O fundador do movimento afirma que a inoperância pode resultar em mais ocupações de terra. É óbvio que pelo menos um dia mais ou menos, essa base vai se mobilizar para pressionar a ineficácia. Nós estamos da cara com a inoperância generalizada no governo federal em resolver problemas, porque se você não resolve o problema, ele só se agrava, afirmou o líder do MST. Presente. Bom, primeiro, vamos lá, por partes. Se por um lado eu concordo com ele, eu preciso concordar com ele, porque o ministro Paulo Teixeira até agora não disse que veio, com todo respeito, né?
Ministro do Desenvolvimento Agrário, Agricultura Familiar, o ritmo de distribuição de terra, efetivamente, que já está pronta para ser ocupada por algumas famílias, tem sido lento como uma tartaruga, e a gente percebe isso quase que notadamente. Por outro lado, o senhor João Paulo Stedley deveria controlar sua língua, efetivamente, e controlar sua vociferação, palavra bonita que eu usei agora. Vociferar quando ele fala um monte de idiotices, entendeu? Blasfemando, ofendendo, insultando, já que ele é um invasor, né? Talvez ele quisesse estar no lugar do ministro Paulo Teixeira como ministro de Estado, mas não dá para colocar um criminoso que invade propriedade, inclusive produtiva, né? Eu já vi isso acontecer, mata gado, destrói, se apropria de caminhões, de tratores, invade sede de fazenda, umas coisas bem absurdas mesmo, com cara de bang-bang caboclo, que nem combina com um país evoluído como o Brasil, efetivamente. A gente não pode ficar entrando nessas vibrações e nesses discursos. Me revolta ver o que eles fazem de vez em quando, invadindo propriedades produtivas como se fossem improdutivas e se apropriando de tudo, como se a lei para eles não fizesse efeito. E a lei tem que fazer efeito para todo mundo, né, Rodrigo? A gente não dá para fazer meia lei, ou imaginar que o tal do Stedley, por ser amigo do Lula, é incólume. Ele não é incólume, ele vai ser processado mais cedo ou mais tarde por barbarismo que cometeu. Agora, ele criticar, eu já acho que passa um pouco do limite, sabe? Porque imagina... Eu não vou dizer que ele é um bandido, que seria insulto, né? Mas um cara que é um contraventor, vamos dizer assim, para ser mais tênue, que um contraventor do jogo do bicho, por exemplo, vai criticar o governo porque não permite que o jogo do bicho exista, né? Ou alguém que, por alguma razão, quer implementar, eu acho até que seria positivo, os cassinos na região, começa a criticar o governo porque o governo não implementa os cassinos, né? Eu acho que tudo tem um limite na vida e o senhor Stedley, de fato, deveria se conter. Já basta o que ele faz viajando nas comitivas oficiais, viajando por todo mundo às custas do governo, né, com hotel pago, com estadia, com alimentação, com translados, com tudo que tem direito. Eu acho que passa um pouco do limite isso. Acho que o governo está exagerando demais nessa condução e o Stedley deveria ter ficado de boca fechada. Diz que em boca fechada não entra mosca, né? No caso dele, definitivamente, ele deveria ficar de boca fechada e aí sim, unir-se com o ministro Paulo Teixeira para tentar encontrar uma solução, para apressar e para poder até, de uma forma ou de outra, se ele acha que é a inoperância do governo, arregaçar a manga e trabalhar um pouquinho em prol do governo que ele defende tanto. Fora isso, essas críticas são mesmo uma vontade, eu acho, pessoalmente, de estar no flash. Ele adora estar em evidência, aliás, como grande parte dos políticos que criam esses factoides estúpidos. Factoide, para quem não entende, é uma criação de um fato gerador de notícia, mas que não tem muita substância, né? É uma coisa meio superficial. A gente só lamenta que isso esteja acontecendo no Brasil, no governo brasileiro, e que esse senhor ainda continue, depois de tantos anos, protagonista dessas barbáries chamadas movimentos sem terra. É com você, Rodrigo. Sabe uma coisa, meus amigos? Sabe aquela história que você utiliza como retórica política para você poder angariar votos e você fazer a manutenção do seu poder, baseando-se naquele grupo de pessoas que acredita que aquele movimento ou que este governo era um governo mais focado nesse jeito de governar, vamos dizer. Desde que eu me conheço por gente, eu ouço falar em reforma agrária. Desde menino. A reforma agrária, tem que se fazer reforma agrária. Eu nunca vi ninguém fazer reforma agrária nesse país. Estou falando desde que eu me conheço por gente. Olha, quando eu nasci, o presidente era o João Figueiredo. Ainda estávamos no resquício ainda da ditadura. Sim. Aí peguei o Sarney. Aí vem Collor. Mas Figueiredo não tolerava. Eu lembro não, que Figueiredo sim. Mas estou falando com relação à proposição, porque tu vê todos aqueles que são candidatos, uma das plataformas é a reforma agrária. Precisamos tratar da reforma agrária. Que nunca resolvem. Que nunca, ninguém. Já passou-se Lula 1, Lula 2, Dilma 1, parte do Dilma 2. Temer. Não, mas estou falando dos governos ligados ao João Pedro Stedley, mais baseados, sim, é verdade, relacionados ao... Porque o MST tinha uma crise tenra, uma relação muito tenra e tensa com o antecessor do Lula, que era o Fernando Henrique Cardoso. Né? Tinham várias brigas, paralisações. Para quem não se lembra, aquela novela O Rei do Gado foi oriunda desse período. Né?
Nunca foi proposto. Então isso é nada mais que a deflagração que, quando chega lá, mostra-se que é praticamente impossível você mexer com um conjunto de terras no Brasil. É claro que existe o INCRA para justamente titular estas terras tidas como improdutivas, Devolutas, que eles devolutas, né? Terras que podem ser colocadas à disposição da população dos mais carentes. Para mim, aqueles que não são os assistidos pelo movimento do Sem Terra, mas sim aqueles que se cadastram legalmente ao INCRA e, através dos programas de acesso, tanto dos governos, para poderem ter acesso à moradia própria, ou até a resolução do problema da sua terra, porque muitas vezes a pessoa tem uma chacarazinha lá que não é regularizada, e você vai lá e regulariza com titulação da terra, e essa é uma função do INCRA fazer. Mas você fazer a devolução, pegar essas terras, meter a mão na massa mesmo, mexer com os grandes produtores, os grandes senhores feudais, que são aqueles que pertencem e são donos de grande parte das terras, é algo muito além do que os governos podem fazer. Esse governo, para não dizer que está tentando alguma coisa, para eu ser justo, e algo que eu gosto de ser é justo, faço muitas críticas, mas tinha uma ideia de pegar terras não desenvolvidas que são pertencentes às Forças Armadas e colocar à disposição para assentamentos. Eu acho que é mais fácil você realizar com agricultura familiar, programas desse nível, ou até conjuntos habitacionais para poder assistir maior parte, né? Sim. Eu acho muito importante também o combate aos grandes fazendeiros. Isso tem demais no Brasil, que hoje ainda praticam a atividade escrava, uma atividade anômala, o trabalho escravo. E isso está como determinação da própria Constituição, que ao se consubstanciar, ou seja, se de fato materializar que foi praticado o trabalho escravo naquela área, automaticamente o governo pode tomar aquela terra e redistribuir entre essas pessoas. Então eu acho que isso é muito importante. Mas mexe com interesses muito fortes no Brasil. Mas é o que precisava ser apresentado. Mas vejam vocês que quando se vai para o discurso prático, o João Pedro Stedley sabe que é impossível. O Lula não vai mexer com esse problema. Não vai. Além do mais, pelo fato dele estar fragilizado no Congresso. E o que é a representação hoje do Congresso de grande parte de quem está nessas áreas? É quem investe para esses deputados e senadores estar lá. Então, cara, assim, isso é um discurso de mais do mesmo, sabe? Mais do mesmo. Olha, nós vamos aqui promover a reforma agrária, algo muito importante. Isso é só conversa. Chega lá é difícil pra caramba de mexer. E outra, negociar com o movimento de trabalho do Sem Terra, eu não sou tão polido quanto o Conde. O João Pedro Stedley é um invasor de terra. Sim. Porque é só vocês observarem aquelas pessoas que foram vítimas dos trabalhadores sem terra. A forma e a violência com a qual eles praticam a tomada da terra. Eles não fazem nenhum tipo de estudo sobre aquela área, não consultam as autoridades competentes com relação à área de produtividade daquela terra. Eles simplesmente detectam que aquela terra está vazia e invadem. E acabou. Pela cabeça deles e pelo interesse. E muitas vezes cobram para sair daquelas terras. E machucam as pessoas que trabalham lá, que não tem nada a ver. Torturam. Tá? É só você se basear nos relatos de pessoas que já foram vítimas dos trabalhadores sem terra. Então eu acho que, de fato, nós precisamos assistir a essa grande demanda do Brasil. A reforma agrária. Mas necessariamente, se ela não é feita para o governo que é mais afeito a esse tipo de circunstância, eu duvido que seja colocado em pauta. O mais importante disso tudo é que você, trabalhador sem terra, trabalhador da área rural, saiba a quem você elege ou a quem te representa. Uma figura como o João Pedro Stedley jamais pode ser levada a sério numa república. Jamais. Paulo foi muito feliz quando falou que ele já se beneficiou demais do poder. Então, uma figura como o João Pedro Stedley jamais poderia ser visto como alguém a ser levado a sério.
e automaticamente, quando representa, mal representados estarão. É aquele que diga com quem tu andas e eu te direi quem és. Então vocês precisam não só mudar e confiar em outro estilo de governo, porque esse já teve inúmeras oportunidades e não vai ser agora que eles vão mexer com isso, principalmente seu Paulo Teixeira, que é um deputado aqui de São Paulo, que é muitas vezes eleito aí na sobra, não tem votação direta e expressiva, que fala muito e quando tem a caneta na mão, só enrolou. É verdade, E aí? é verdade. Não é? Você sabe, meu pai tem uma frase, Paulo, que diz assim, a língua às vezes é o chicote do homem. E é verdade. Porque você fala e daqui a pouco você é o responsável. Márcio França dizia muito, para criar problema tem muitos, para apontar solução tem poucos. Você pode até apontar o problema, desde que quando perguntado você esteja próprio para dar a solução. Senão você é mais um. É uma grande verdade. Não é? É uma grande verdade. Muito bem. Ô Luizinho, vamos fazer o nosso novo intervalinho? Ó, não sai daí, no próximo tema nós vamos falar um tema aqui afeito ao tráfico de drogas e ao Porto de Santos. Não sai daí, voltamos já. Há 5 anos, iniciamos uma jornada com o propósito de inovação e criatividade no mundo da publicidade. Assim nascia a WorldCom. Nesse tempo, transformamos visões em realidade, e foram muitas. Agora, estamos com um novo visual. Junto com você, estamos prontos para elevar seu negócio para o próximo nível. WorldCom. 5 anos de inovação e criatividade. A beleza natural, a natureza à sua volta mostrando que a obra de Deus se faz presente em cada detalhe desta ilha encantada. Essa é a mansão da ilha. Um cenário paradisíaco e indescritível por sua beleza e frescor. Esta é a verdadeira obra de Deus mostrando a você que este lugar é encantador e pode ser palco da sua festa, do seu acontecimento social. Esta é a mansão da ilha, no topo da Ilha Porchá, sobre o mar. Uma capela ecumênica é montada para que você possa realizar o seu evento social e possa realizar aqui também, sobre o mar, o seu casamento. Um lugar realmente diferenciado, cuja beleza é a tônica e o conforto é uma das condições fundamentais. Seus convidados serão recebidos com toda a honra e dignidade e poderão usufruir desse privilegiado espaço da Mata Atlântica neste mar lindo, neste Oceano Atlântico aos seus pés. Beleza intensa e pura. A Vidromar transforma seus espaços com qualidade e transparência. Envidraçamento de sacada com o sistema Slick, mais sofisticado do mercado. Vidromar Santos, clareza e qualidade em cada projeto. Muito bem, estamos de volta para o último bloco do programa Contra o Tempo desta sexta-feira, 27 de dezembro de 2024, direto aqui dos estúdios da WorldCom em Santos e também pelo sinal aberto da TV Serra do Mar 40.1, sinal aberto, tá? Ou pelo canal fechado, Claro TV, canal 12. E também o Luizinho vai colocar aí o QR Code, você escaneia com o teu smartphone. Tem muita gente chegando, chega mesmo, vem, se inscreve no nosso canal, eventualmente se você estiver em outro lugar e queira acompanhar o nosso programa, porque muita gente viaja, né, agora nesse período, então você pode nos acompanhar e nos levar para todo o restante do mundo aí, que nós estaremos também vindo na semana do Ano Novo, hein? Teremos programa na segunda, na quarta e na sexta. Então, estaremos aqui fazendo nosso programa regularmente, sempre com ele, meu amigo, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, Paulo Eduardo Costa. Muito bem, Luizinho, vamos finalizar o programa de hoje? Tema número 3. O casco. Manchete. Mergulhadores encontraram 134 quilos de cocaína escondida nos cascos do navio em Porto de Santos. A droga seria enviada ao Marrocos. A Receita Federal apreendeu 134 quilos de cocaína escondida no casco do navio no Porto de Santos. A droga estava sendo armazenada em um compartimento abaixo da linha da água.
conhecido como caixa de mar. De acordo com a Receita Federal, os entorpecentes tinham como destino Marrocos, no norte da África. A apreensão foi realizada em conjunto com a Marinha do Brasil, Polícia Federal e Guarda Portuária de Santos. A carga foi encontrada na caixa de mar ou sea chest, um espaço utilizado para captação de água do mar, que resfria os motores do navio. Durante a operação, mergulhadores retiraram 103 tablets de cocaína, totalizando 134 quilos, além de uma pistola e carregadores de munições. E aí, Paulo? Olha, outro dia fizeram uma análise da água. Eu não estou lembrando qual foi, mas eu acho que foi no litoral norte. Não, foi em Santos, Foi em as Santos? praias de Santos. As praias de estavam Santos contaminadas com cocaína. Justamente por conta do rompimento desses, porque faz o resfriamento. Não é só isso não, aparentemente a água que é carreada pelos canais, que em alguns casos elas são esgotos, águas pluviais, estão carregando de fato, traduzindo em miúdos, existem consumidores dessa droga na cidade ou na região um pouco acima do normal. Porque o mar está contaminado, não dá para dizer que é apenas dos navios. Claro que não, isso claro, colabora. Isso também colabora. Mas há um exagero. Né? Agora, sabe o que me assusta, Rodrigo? Não existem políticas públicas com relação ao combate às drogas. A polícia civil, a polícia militar, a polícia federal, a polícia rodoviária estão enxugando gelo, literalmente. Porque o tráfico de drogas gera bilhões de recursos em todo o mundo, né? É uma situação que a gente sabe que é gigantesca em todos os aspectos e que o combate é como enxugar gelo, porque não se vai aos focos. Você não consegue controlar as fronteiras de maneira adequada. Essa droga chegou ao Brasil, não foi produzida aqui com certeza, ela chegou no Porto de Santos como escoamento, portanto ela veio do ponto de onde ela é produzida. O Brasil não produz cocaína, não tem folha de cocaína, não existe plantação, como eu vi, por exemplo, na Colômbia. Né? Na Colômbia, na verdade, eles plantam não para a produção da cocaína, mas eles chamam de mate de coca, que é um chá que é tomado lá por conta da altitude. Né? Em algumas cidades, onde eu estive, por exemplo, no Equador, em La Paz, na Bolívia, em Quito, no Equador, nessas cidades mais altas, existe um fenômeno chamado sorote. Então você toma um chá de cocaína que não deixa ninguém maluco, porque eu tomei lá normalmente para prevenir a dor que tem no ouvido. Só que dali vem a produção da droga, efetivamente. E é uma droga das mais nocivas. E o mais curioso, não existe política pública de controle e combate à entrada no país. O Porto de Santos acabou virando um foco disso, porque vira e mexe você vê cachorro descobrindo lá dentro de container. Essa notícia não é uma coisa que diga uma inovação, virou já recorrente. E o pior, todavia, o número de dependentes químicos é muito grande. Dependente químico eu me refiro não só a quem é dependente de álcool, mas quem é dependente de cocaína, dependente de maconha, dependente de LSD, dependente de ácido, bala e todos esses nomes esdrúxulos aí que falam das drogas existentes na nação. E o pior, todavia, e aí que está o grande problema, não existem clínicas de recuperação. As autoridades públicas parece que não conseguem entender que isso é um problema de saúde pública bastante recorrente e que, na verdade, não nos atende. Então, assim, não está mais na hora da gente começar a trabalhar e começar a dizer, espera um pouquinho, autoridades, além do combate ao tráfico de drogas, além do impedimento e da destruição desse fluxo todo, nós precisamos combater o consumo. E a única forma de fazer isso é realmente tendo clínicas públicas de recuperação dessas pessoas que a gente chama de dependentes químicos. Vivemos, mais uma vez, naquele famoso mundo que eu sempre digo, o mundo de Nárnia. A gente vê a notícia, comenta a notícia, choca com a notícia, 134 quilos é muita droga, indo para o Marrocos, certamente não para uso no Marrocos nem na África, mas como a proximidade do Marrocos com o Estreito de Gibraltar, de Portugal e da Espanha é muito grande, certamente a canalização aí para esses países europeus e passando pelo Brasil, porque o Brasil não produz, mas passa por aqui sempre. Eu acho que a gente tem que começar a aplicar, primeiro, mais rigor na fiscalização. Segundo, as apreensões devem ser dimensionadas para mostrar que o tráfico de drogas não vai ter trégua, mas fundamentalmente e especialmente as autoridades têm que abrir os olhos, acordar para o mundo e começar a dizer, espera um pouquinho, está na hora de começar a criar em profusão
clínicas de recuperação para que esses jovens, esses adolescentes, esses adultos que são dependentes dessa droga possam se tratar com psicólogos, psiquiatras, com drogas psicoativas que inibam esse consumo. Está na hora da gente começar a encarar isso com um pouquinho mais de seriedade. E não vim aqui só comentar das estatísticas, porque a gente vem aqui e fala de mais 134 quilos, e eu tenho certeza que daqui a algum tempo vamos falar mais de mais 100 quilos, mais 200 quilos, mais 50 quilos. O tempo todo a gente vai comentar dessas apreensões, sendo que a gente não combate o mal pela raiz. Nos países evoluídos, há um combate rigoroso e um controle rigoroso. Eu de evoluídos e o cocaína digo que não, né? Nenhum país autoriza o consumo de cocaína. Mas alguns países já têm aceito o consumo de maconha, que é uma forma de você controlar, e com o dinheiro dos impostos da maconha eles usam para criar as clínicas. O Brasil não tem dinheiro, mas está na hora de começar a criar condições mínimas de saúde pública, para que a gente não tenha tanto problema assim com relação aos nossos jovens. É uma pena. É com você, Rodrigo. Não, dentro de você, tudo isso que você falou é muito próprio. Porque nós temos hoje, não adianta a gente ficar falando, ostentando essa máxima que o Porto de Santos é o maior porto do hemisfério sul, é o porto que mais cresce, é o porto... Mas é o porto onde é um grande hub da saída de drogas, né? Sem o devido controle. Você precisa hoje modernizar o porto num sentido que ele tem que trazer segurança nacional também. Tem que ser. Não pode ser o Brasil um grande exportador e facilitador do tráfico de drogas. Algo que a gente precisa coibir de maneira maciça, de maneira perene, ou seja, de alguma forma que não pode ser fragilizado de alguma forma, contemporizado. Porque não dá para se falar em ser leniente com o crime organizado, porque ele cresce, é isso que traz dividendos e acaba trazendo um malefício para o nosso país muito grande, que é o crescimento exponencial do tráfico de drogas e das facções criminosas. Sim. Então a gente não pode ficar simplesmente achando, e olha, vejam vocês, os caras colocaram não só a droga, como deixaram uma pistola e recarregadores. Em caso descobertos, o que acontece? Os caras entram em atrito contra os mergulhadores. E muitas vezes esses mergulhadores são contratados para poder fazer a verificação. Olha, vejam vocês, nós temos hoje scanner de tudo. Sabe, Paulo, eu estava vendo um filme muito bem indicado para quem gosta de filme policial, chamado Bagagem de Risco. Que é um filme de um cara que ele tá meio sem perspectiva de vida, e ele trabalhava no setor de vigilância de entrada do aeroporto de Los Angeles, ou seja, da bagagem, né? E aí era para um amigo dele tá fazendo aquele dia a triagem, e simplesmente o amigo dele troca, porque ele tava querendo crescer. Nossa, assisti ontem. Você assistiu esse filme? Ontem. Nossa. Impressionante, muito bom. Muito bom filme, muito bom. Eu não, como é que chama? Bagagem de Risco. Mas muito bom. Assisti ontem, Netflix. Isso. Para você ver a importância que é você conter a entrada de determinados pela bagagem. Isso eu tô falando de um aeroporto estruturado como o LAX, né, o LAX, né, que é a abreviação do aeroporto de Los Angeles. Aliás, aparece muito lá o aeroporto. Muito. Eu até, curiosamente, quando assistia ontem, eu assistia a locais e dizia, passei por aqui, por ali, que a gente vai lembrando. E ali tinha, no filme, no caso, tinha uma bomba que era para pegar uma parlamentar que estava criando uma lei, e eles queriam criar um fenômeno para que os russos fossem confundidos e provavelmente ocasionar uma guerra, isso totalmente patrocinado pela indústria bélica americana. Mas o filme é bom. Não, maravilhoso, porque você vê que não dá para se relativizar esse trabalho de investigação, tanto de entrada como de saída de produtos no Brasil, principalmente de um porto, que eu volto a mencionar a utilização de ser um hub com o mundo, é a ligação do Brasil com o mundo. E aí muitas vezes a gente fica relativizando esse tipo de coisa, porque 134 quilos é muito pouco perto daquilo que você pode explorar. Mas você pensa que a cada viagem disso, se você tiver a conveniência de quem estiver eventualmente conduzindo o navio, quantos podem passar desapercebido? Então o que nós temos que ter?
uma triagem feita de maneira convincente. Não sei se o escaneamento, seria até bom a gente perguntar para o André, que entende muito de logística portuária, se haveria uma forma de você conter esse tipo de circunstância, porque o estrangulamento do raio do crime organizado é algo muito proeficiente para você começar a conter a violência no próprio país. Sem dúvida nenhuma. Né? Claro. Então a gente não pode ostentar esse título de o maior porto, sendo que é para onde se espraia grande parte das drogas consumidas no mundo afora. Você sabe que também eu gosto muito de fazer esse contexto, porque até de uma forma lúdica as pessoas entendem. Os Estados Unidos criou um departamento na década de 80 chamado DEA. Era um departamento de combate antidrogas. Isso. Porque eles começaram a perceber que havia uma introdução forte de uma nova droga nos Estados Unidos. Naquela época, usava-se a maconha e tal, não sei o quê, mas começou-se a perceber o comportamento da entrada do uso de cocaína no país. E eles criaram um grupo internacional para intervir em países produtores da cocaína, mais precisamente na Colômbia de Pablo Escobar, que tinha um acordo com o governo colombiano, né, para em ação conjunta com o governo no combate ao tráfico de drogas e principalmente aos cartéis, de cartel de Barranquilha, de Medellín, enfim, todo mundo já conhece muito bem a história depois da profusão da própria Netflix com relação ao cartel de Medellín. Que acontecia? É um problema mundial, não é um problema só na Colômbia. Não. A Colômbia tem o problema estrutural da violência, mas isso acaba entrando nos outros países, principalmente nos americanos, e acaba virando um problema social. Então os caras identificam, se a gente não intervir lá, não tapar aquele buraco, vai bater em nós. E o Brasil precisa tomar medidas efetivas na modernização do porto, principalmente no combate ao crime do tráfico de drogas, mais precisamente na melhoria, não sei se scanner, ou se na própria verificação dos próprios navios através de mergulhadores ou serviço especializado, mas esse tipo de coisa não pode ser aleatório, né, Paulo? É que isso virou recorrente, você percebeu? Não é a primeira vez que a gente anuncia aqui no programa, não é a última vez que a gente anuncia, e parece que as coisas ficaram recorrentes. Vira e mexe aparece colado no casco do navio, na parte externa, onde não sofre a vigilância rigorosa dos órgãos de censura e de restrição, né? Mas eu insisto, se nós não criarmos clínica de recuperação para todos esses jovens, a gente vai ter problemas, Rodrigo, bem breve, viu? Porque o Brasil está se drogando. Já deu nosso horário? Já deu nosso horário. Tem certeza? Muito. Bom, é triste de se despedir dos nossos queridos telespectadores, né? Luiz já mandou interromper, tá? Deu ordem? Já. Então, um abraço a vocês, queridos. Semana que vem estaremos segunda, quarta e sexta com vocês aqui no Contra o Tempo, das 9 às 10 da noite, pela TV Serra do Mar, afiliada à TV. Ó, ele só porque você chorou, ele deu mais 2 minutos. Então... Um minuto. Bom. Subiu a placa do Subiu tempo. a placa de 1 minuto. Então, agradecer aos nossos telespectadores mais uma vez da TV Serra do Mar, da TV Brasil, pela carinhosa audiência. E já de antemão, o nosso programa desejando aí um feliz ano antecipado a todos eles. Lembrando que Ano Novo é o encerramento de um ciclo que às vezes nem muito bom, mas que dá a chance da gente respirar. E no dia seguinte, embora seja o mesmo dia, o mesmo clima, o mesmo local, a gente tem esperança. O mundo tem que se viver cercado da sua esperança para ter dias melhores. Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado. É aquela circunstância, né, gente? Você só vira o calendário. Novas perspectivas, novas situações só fazem se você percorre o caminho. Não dá para pedir para Deus para ganhar na mega da virada se você não joga. Deus ainda não resolve esses problemas. Eu jogo mais de brincadeira, porque sabe que na minha vida inteira, a única coisa que eu ganhei na vida foi um ovo de Páscoa, você acredita? Eu acho que eu devo ser o Mr. Azar, gente. Mas tudo bem, já assumi esse lado de azarado. Eu não crio nem expectativa para não sofrer. Não, é que nem fica meu pai lá, não, vou comprar tal, não sei o quê, vou comprar tal, não sei o quê. Não adianta nada. Bom, Paulo, obrigado. A toda a nossa audiência, obrigado, meu querido Luiz Henrique Andrade, que nos dirige aqui. E dizer a vocês, nós não somos donos da verdade, apenas 2 pontos de vista levados em consideração. Fiquem todos com Deus, sigam na programação aí da TV Serra do Mar e até segunda-feira, se Deus quiser.